Olá, boa noite. O Amazonas é um estado contemplado com a maior parte da floresta amazônica. Com isso, riqueza natural aqui é bastante diversificada. Flora e fauna dividem espaço com pessoas que se dedicam a cuidar do local de onde muitos tiram o sustento. Só que em meio a esse manjar dos deuses, preocupações. Pessoas que não cuidam, desmatam e matam. Números do IBAMA apontam que em apenas os 6 primeiros meses deste ano, o índice de crime contra o meio ambiente foi 15% maior se comparado com o mesmo período do ano passado. Para proteger a nossa floresta, o IBAMA, em parceria com outros órgãos, realiza constantemente fiscalizações que inibam a ação de criminosos. E um desses órgãos de proteção é o Batalhão Ambiental. Hoje, no Band Cidade Entrevista, eu converso com o comandante do batalhão aqui em Manaus, Major Flávio Diniz, que está no nosso estúdio. Major, boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite você de casa. Nós, da Polícia Militar e do Batalhão Ambiental, é um prazer estar aqui no Band Cidade. Major, quais são os crimes mais comuns hoje contra o meio ambiente? Bom, a poluição sonora, a poluição atmosférica. Ultimamente nós temos uma preocupação com o desmatamento, carbonização da madeira, produção de carvão, dentre outros crimes que têm nos preocupado. Agora, a maior incidência deles, a gente pode dizer que aqui na capital ou nos municípios do interior? Não, nós temos alguns crimes que se repetem, né? Dentro de um vasto leque de infrações ao meio ambiente. Esses são os mais comuns. E também acrescentaria também o pescado ilegal, já que nós estamos na época da defesa. Mas hoje nós temos travado realmente uma luta contra o desmatamento. O que facilita esses crimes? Bom, o que facilita é a Amazônia. Quer dizer, tudo na Amazônia é grande. A Amazônia é superlativa. Nós temos no único rio 3.000 espécies de peixes diferentes. Então, o que dificulta é a grandeza do nosso estado. A logística hoje, para o batalhão ambiental, assim como o IBAMA e outros órgãos trabalharem, é complicada? Sim, a logística é uma coisa bastante complicada, porque no caso do batalhão do policiamento ambiental, nós temos tropa em 62 municípios. Quer dizer, nós atuamos nos 62 municípios. Então, de repente, nós estamos aqui, mas há uma denúncia em Codajás e a gente vai fazer a fiscalização. Então, isso exige uma logística que às vezes, temos que usar a própria aeronave da Polícia Militar, do GRAER, para que a gente possa cumprir a nossa missão com eficiência. O batalhão faz uma espécie de mapeamento aqui na capital, no interior, para saber quais são as regiões com maior vulnerabilidade? Sim, nós temos uma estratégia de enfrentamento à criminalidade ambiental e sabemos que alguns municípios têm determinadas vocações para determinados crimes ambientais. Quais são esses municípios? Por exemplo, o sul do Amazonas em geral. Ali é um problema de minério, que é um crime ambiental gravíssimo, porque o dano que ele provoca, que o garimpeiro às vezes provoca, a natureza não consegue recuperar. Não consegue recuperar com a mesma facilidade de um outro dano ambiental, como a poluição sonora, que ela surge e ela desaparece. Mas eu não sei se tem como comparar, mas o CIOPS da Polícia Militar, por exemplo, é o centro de comando, é o olho que tudo vê, mais ou menos isso, né? Tem várias câmeras espalhadas pela cidade fazendo o monitoramento das ações do manauense 24 horas por dia. O batalhão ambiental, no seu rastreamento, tem algo parecido ou não? Não, nós utilizamos também o centro de operações para algumas situações. Por exemplo, na M010 há uma câmera e é possível monitorar a entrada de veículos que, pelas suas características, possam estar carregando em sua carga algum tipo de ilícito, por exemplo, como madeira. Então a gente já tem uma experiência, às vezes o CIOPS passa alguma informação e a gente faz a abordagem. É um trabalho de parceria, então? Sim, o Centro de Operações é um grande parceiro, é um órgão muito importante também para o desenvolvimento das atividades do Batalhão Ambiental. E há alguns dias o Band Cidade mostrou uma reportagem onde o Batalhão Ambiental apreendeu uma grande carga de carvão ilegal. A operação foi na Avenida Brasil, bairro Compensa. O repórter Juliano Couto acompanhou. Uma denúncia anônima levou o Batalhão Ambiental até o município de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas. O material foi transportado de forma ilegal para Manaus e armazenado neste depósito.
De acordo com o Batalhão Ambiental, estão armazenados aqui mais de 3.000 sacos de carvão. O local é um depósito e fica em um prédio residencial. Segundo o Corpo de Bombeiros, há um grande risco de incêndio aqui no local. O local ele não tem documentação do Corpo de Bombeiros, né? O projeto aprovado em análise, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, a parte documental, ele está toda pendente. Pra gente, ele trabalha na clandestinidade. A questão do material que está armazenado, mesmo que ele tivesse documentação, pela quantidade de material armazenado, não seria possível ele continuar com auto de vistoria. Se ele tivesse esse auto de vistoria, com certeza ele seria cassado. O carvão foi recolhido e vai ser doado a instituições de caridade. O dono do depósito, o empresário José Maia Arruda, que não teve a imagem divulgada, foi preso e autuado. O empresário foi levado à Delegacia do Meio Ambiente, a DEMA, onde responderá um tempo circunstanciado de ocorrência. Esse tempo será levado à justiça e, se ele for julgado, poderá ser absolvido, obviamente, mas ser condenado até 1 ano de detenção. A ação faz parte da Operação Carvão, que investiga outros empresários em Manaus. E esse crime é mais comum do que a gente imagina. Não é mesmo, Major? A gente percebeu aí que uma grande quantidade foi estipulado em valor, em dinheiro. Quanto é que tinha lá? Seguramente muito mais, eu acho que em torno de 65 mil reais a 70 mil reais. Levando em consideração que eu não tenho a contagem final, foi feita pela Delegacia do Meio Ambiente, mas ultrapassou 4 mil sacos. Esse carvão ele pode ter vindo do desmatamento ilegal? Sim, qual é o nosso entendimento? É que se o depósito não tem, é porque alguém que entregou esse carvão também não tem. Então significa que na ponta também o carvão é ilegal. Queremos dizer também que essa operação que nós estamos chamando de Ouro Negro, que ela teve dia para começar, mas que não terá dia para terminar, ela vai abordar outros depósitos, porque isso é uma questão séria, envolve os municípios da região metropolitana, e o batalhão tem agido com certa humanidade, vez que pessoas humildes, de pouca instrução, elas estão envolvidas nesse processo. Isso nos preocupa e nos faz agir com sensibilidade. Qual é o município com esse crime mais comum? Bom, acho que o mais comum é Rio Preto da Eva. Nós temos contato com o secretário, o senhor Reinaldo Fará, que tem feito um trabalho socioeducativo e estamos esperando os resultados. Nós não queremos entrar na cidade, quebrar fornos. Nós queremos sensibilizar a população para que ela tenha a sensibilidade de saber que o meio ambiente é algo importante também para ela. Agora a gente viu aí que a punição aplicada ao dono do estabelecimento foi multa. Isso é regra para tudo quanto é tipo de crime? Bom, a maioria dos crimes ela tem uma parte penal e tem uma parte que é da administrativa. No caso do depósito e também outras infrações, nós também temos a parte penal e a parte administrativa. A lei ela foi autuada pelo IPAAM e também foi autuada pela Delegacia do Meio Ambiente. Então, são penas que são autônomas, elas não se comunicam e o empresário está sujeito a responder pelas duas infrações, uma penal e outra administrativa. Mas ao batalhão ambiental fica somente a primeira parte, chegar, autuar e avisar a pessoa ou não? Não, o batalhão ambiental ele faz parte da Polícia Militar, então ele faz a polícia ostensiva. E, obviamente, como diz a Constituição, a questão também da ordem pública, que a ordem pública também passa pela segurança pública, pela salubridade pública. Nós somos um órgão também de fiscalização. Major, outro crime bastante comum aqui na nossa região, já que é rico em quelônios, é a captura ilegal de quelônios, que é muito comum, tanto que tracajás, por exemplo, tartarugas estão ameaçados de extinção. É difícil fazer o rastreamento dessas áreas mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, dar punição a esses infratores? Bom, não é difícil. Nós temos trabalhado bastante. Só ontem nós apreendemos 83 tracajás que já foram devolvidos à natureza. O problema mais difícil de se enfrentar é o problema cultural. O caboclo, o amazonense, as pessoas, assim como eu, ter a consciência de que aquele animal é importante para o nosso ecossistema. A tartaruga, por exemplo, foram, essa semana também apreendida 400 e poucos ovos de tracajás, tartarugas, quelônios em geral.
desses ovos, apenas 5% chegam à idade adulta. Então é importante preservar agora, para que no futuro a gente não venha a lamentar pelo desaparecimento de algumas espécies. Em Itamaraty, Major, tem um programa que no momento eu não recordo o nome, mas que todo ano ele solta uma quantidade de quelônios no rio, são milhares. Qual a importância desse tipo de projeto, uma iniciativa própria dos próprios governos municipais para fomentarem essa ideia de preservação? A importância é preservar as espécies. Uma espécie não é importante por si só. A espécie é importante porque ela vive no ecossistema. Então ela tem importância no ecossistema. Se desaparecer qualquer uma espécie, é perigoso de ter um desequilíbrio ambiental. Eu cito um exemplo bastante distinto, mas a questão dos tubarões de Recife. Os tubarões que atacam o Recife, as teorias dizem o seguinte, que a construção de um porto afastou uma determinada espécie. Com essa espécie afastada, houve um desequilíbrio, que foi parar no tubarão. E hoje o tubarão ataca quem? Os banhistas, as pessoas que estão nas praias. O governo de Pernambuco tem feito um bom trabalho, monitorado, mas esse é um problema que a gente não quer ver aqui na Amazônia. Por exemplo, acontecendo com os nossos jacarés. Agora, o senhor entrou na questão jacaré. Existe uma lei agora que permite a comercialização adequada, é claro, da carne do jacaré. O Batalhão Ambiental faz parte desse processo, fez parte desse processo para a liberação desse tipo de comércio? Não é a nossa missão. Nós não participamos dos processos, tanto de portarias quanto de uma outra norma. Nós trabalhamos integrado com os órgãos, e achamos que é importante ter o Estado organizado. E assim, no meio ambiente, graças a Deus, nós do batalhão temos uma boa parceria com a SEMAS, com o IPAAN, com o IBAMA, ICMBio, os órgãos ambientais em geral. Isso tem sido uma coisa positiva. Ok, Major, a gente dá uma breve paradinha no Band Cidade Entrevista de hoje. Daqui a pouco a gente volta falando sobre Batalhão Ambiental. Você aguarda.